Talvez já deve ter ouvido alguém dizer o seguinte: eu só dei valor à correção dos meus pais quando eu tive meus próprios filhos. Geralmente, quando ganhamos mais experiência na vida, começamos a ver a disciplina com outros olhos. Assim como Jeová, começamos a ver como uma demonstração de amor. No entanto, não temos dúvidas de que Jeová nos ama muito e Ele quer o nosso bem. Por isso, o incentivo é, que por sinal também é um tema do nosso discurso, desde que as mãos amorosas de Jeová o moldem. Nota que, ao fazer isso, Jeová mostra uma qualidade. Qual é a qualidade? Por favor, vamos ver a Bíblia, vamos até a Bíblia, vamos ver uma ocasião em que Jeová fez isso. Salmo, Isaías 63, Isaías 63, foi numa altura em que os israelitas eram escravos no Egito. Ali eles eram muito oprimidos, pois os egípcios os maltratavam muito e também lhes faziam um trabalho esforçado. Então, isso era uma situação mesmo muito difícil. Então, em função disso, por causa da situação que era mesmo grave, eles pediram ou clamaram a Jeová por ajuda. Qual foi a reação de Jeová? Veja o versículo número 9. Durante toda a aflição deles, ele, Jeová, também ficou aflito, e o seu mensageiro pessoal salvou-os. Por amor e compaixão resgatou-os. Ele levantou-os e carregou-os todos os dias do passado. Então, conseguiu ver aqui qual foi a reação de Jeová? Está lá. Né? Durante toda a aflição deles, também ficou aflito. Então, Jeová aqui mostrou compaixão ao seu povo. Jeová teve pena deles. E o que ela fez? Veja o mesmo versículo. Os resgatou daquela situação. Então, Jeová fez isso. Depois de se estabelecer na terra prometida, Israel repetidas vezes se tornou infiel e sofreu também suas consequências. E o povo, ao fazer isso, também reconhecia as suas falhas, seus erros, e buscavam a ajuda de Jeová, suplicavam a Jeová. Será que Jeová os abandonou, deixou? Não. Por causa da sua compaixão, Jeová os livrava sempre que cometiam erros. E hoje, será que Jeová mudou? Assim como um pai que vê o seu filho cair por não ter ouvido ou escutado o pai, mesmo assim ele vai até o filho, lhe ajuda a levantar, se sujou, lhe ajuda a se limpar e também o consola. Jeová faz o mesmo conosco, irmãos. Ele entende que somos imperfeitos e erramos. Ele também sabe a nossa condição, que nós viemos do pó. E por outra, Jeová também entende as nossas fraquezas. E agora, se o filho se aleijou, por assim dizer, naquele momento o pai não vai curar o filho, não vai fazer com que a ferida pare, né, ou fique bom. Não, mas ele vai estar aí para o ajudar a recuperar e a lhe tratar da sua ferida para com que ele recupere ou fique melhor. Jeová também faz o mesmo. Portanto, ou seja, Jeová não nos livra das consequências de nossos erros. Se nós se aleijamos, Jeová não nos livra. Mas Ele nos ajuda. Como é que Ele faz isso? Primeiro, por meio da sua palavra, a Bíblia. Nós somos moldados pela palavra de Jeová quando lemos com atenção, meditamos no que lemos e pedimos a ajuda de Jeová para nós colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Segundo, por meio do Espírito Santo. É interessante que o Espírito Santo pode nos moldar de várias maneiras. Por exemplo, ele nos ajuda a ter uma personalidade de Cristo, o que significa demonstrar os aspectos do fruto do Espírito Santo, como o amor, bondade e alegria.
O Espírito Santo também nos ajuda a não ser moldado pelo mundo e seu espírito ruim. Por isso, precisamos pedir que Jeová nos dê o Espírito Santo. E Ele sempre dá atenção às orações sinceras dos seus servos que o pedem o Espírito Santo. Terceiro, Jeová usa a congregação e os anciãos para nos ajudar de modo individual. Por exemplo, a congregação. Os comentários que os irmãos dão, encorajadores, também nos ajudam. Um conselho bíblico, talvez por causa da nossa vestimenta, o nosso cabelo e assim por diante, ou mesmo a nossa personalidade. Então, se formos humildes e aceitar o conselho, estamos a deixar que Jeová nos molde. Os anciãos, também precisamos da ajuda deles e aceitar a sua ajuda. E os anciãos estão ali dispostos para nos ajudar. Caso tenhamos sempre uma dificuldade ou um problema, não queremos hesitar pedir ajuda dos anciãos também, porque é uma das maneiras que Jeová usa para nos moldar. Se olhar bem a sua apostila, lá tem um desenho. Um desenho com uma mão a fazer um vaso. Agora vamos tentar associar essa imagem com esse texto. Isaías 64, 8. Isaías 64, 8. Que também, por sinal, é um incentivo para nós. Mas agora, ó Jeová, Tu és o nosso Pai. Somos o barro, e Tu és o nosso oleiro. Todos nós somos trabalho das Tuas mãos. O retrato mental retratado pelo profeta Isaías contém um ponto prático para analisarmos. Olhando para a imagem, Jeová não nos molda em sentido físico, não. Isso será só no paraíso. Jeová nos molda em sentido espiritual. Então, se permitirmos que Ele nos molde, a transformação resultante será interna ou espiritual. E o mais importante, vamos nos tornar valiosos aos olhos de Jeová.